Saudações, guerreiros! Vamos acompanhar Elric de Melniboné em sua jornada pela cidade que sonha, na adaptação em quadrinhos da Glenar. Esta é a quarta parte da série, clique no card para começar desde o início. Eu sou a Pan e quero avisar que essa não é a última história de Elric. Pelo contrário, além de mais histórias narradas, pretendemos explorar cada detalhe desse universo sombrio. Mas para isso, preciso saber se vocês estão interessados. No final, teremos um desafio para liberar mais partes, ok? Seu like, comentário e inscrição são essenciais. Faça esse pacto com o Elric de Melniboné. A história começa em um povoado montanhoso, onde navios estão atracados em um porto. Em uma cabana à margem do rio, um grupo discute a aproximação de Melniboné. De pé, em frente a uma mesa, um homem com uma coroa na cabeça está indignado com a espera. Ele afirma que várias cidades foram incendiadas pelos melniboneanos e que é apenas questão de tempo até encontrá-los. Portanto, precisam agir com a frota que reuniram antes que mais dragões sejam despertados. Assim, decide que partirão pela manhã. Ao ouvir isso, um ancião adverte de que não conhece a entrada para a Ilha do Dragão, nem os demônios que ali enfrentarão. Por isso, precisam aguardar a chegada de Elric para guiá-los. O rei contesta, suspeitando que Elric os traiu e voltou a seu império, mas outro homem logo intervém, expressando fé de que Albino virá. Esse homem é Smiorgan o Calvo. A atenção do grupo se volta para ele, enquanto um dos homens expressa confiança no Conde do Mar, mas ressalta que Elric é um estranho para todos. Ele acrescenta que o ex-imperador está atrasado e que suas vidas, famílias e reinos estão em risco. Por fim, pergunta a Smiorgan o que o faz confiar em Elric. Smiorgan então compartilha que testemunhou Elric dizimar exércitos sozinho, poupar os adversários vencidos e até desafiar Arioshi. Ele menciona que Elric salvou sua vida e que ele fez o mesmo por Elric. Portanto, confia no homem que pediu para reunir todos ali, com o objetivo de ajudá-lo a destruir seu próprio império. Depois disso, somos levados ao passado. No navio que os resgatou, Smiorgan, carregando uma vasilha de sopa, se aproxima de seu companheiro, que está mergulhado em melancolia. Apesar do estado de Elric, Smiorgan brinca que já decidiu como será a frase em sua lápide, uma vez que Elric é o tipo de amigo que o faz pensar nesse tipo de coisa. Ele diz que escreverão que ele fez mulheres chorarem, enfrentou dragões e teve o privilégio de servir sopa ao imperador. Dito isso, oferece o alimento ao companheiro. Elric aceita a sopa, mas refletindo sobre a morte, pergunta o que Smiorgan acha que escreverão sobre sua lápide. Ele sugere que será lembrado como fraco demais para ser um melniboneano, mas cruel demais para ser aceito entre os homens, além de ter sido um joguete dos deuses e de ter perdido o amor que tentou salvar. Por fim, Elric conclui que não merece coisa melhor e promete que, se não morrer antes, escreverá ele mesmo o epitáfio de Smiorgan. Mal disse isso, uma forte dor assola sua cabeça. Preocupado, Smiorgan acompanha o amigo até seu leito, mas Elric rebate que dormir não adiantará, pois o que realmente necessita são os cuidados de Simoril ou de sua espada sanguinária, que deseja forçá-lo a se entregar a ela. Muitas gaivotas surgem no céu, indicando que é a terra à vista. Uma ilha selvagem se destaca no horizonte. O capitão do navio, Duque Avan, intrigado pela escolha de Elric, pergunta por que o imperador decidiu levá-lo para a ilha que abriga a lendária cidade de seus ancestrais, especialmente estando sendo perseguido pelos melniboneanos. Elric responde que percebeu que vive em um devaneio ilusório e precisa conhecer a verdade. Duque Avan, então, conta que em seus sonhos é rodeado de mulheres e tesouros, algo bom o suficiente para querer não acordar. Elric o questiona se ele realmente arriscaria toda a tripulação por conta disso. De maneira cortês, o capitão comenta que já se contenta em buscar uma cidade lendária ao lado de um grande imperador. Ele acrescenta que existem inúmeras lendas sobre a cidade, cujo nome é difícil de pronunciar, e que ficaria feliz em descobri-la. Assim, Elric permite que ele pegue tudo o que encontrar e desabafa que teme que alguma dessas lendas possa ser verdadeira. No comando do navio, Duque Avan pergunta se há algo que ele deveria saber antes de entrarem na cidade. Enquanto o navio avança pela selva, Elric revela que talvez saiba menos do que Avan sobre a cidade dos Shenas, ancestrais dos melniboneanos. Em seguida, Duque Avan conta que a cidade é um mito para os navegadores. Ele lembra de um sujeito que afirmou ter um mapa, mas que desapareceu assim que adentrou
a Terra Lendária. Elric nega a existência do mapa, afirmando que, se houvesse um, estaria nas bibliotecas de Inri. Com o navio ficando para trás, eles navegam em barcos. A conversa continua e um dos tripulantes pergunta como pretendem guiá-los sem mapas. Nesse momento, Elric declara que espera que a própria cidade os encontre. Smiorgan percebe que a selva é estranhamente silenciosa, com apenas os pernilongos habitando aquele lugar. Rapidamente, Elric pede que ele ignore os insetos, pois eles indicam que estão no território de Nurk. Elric explica que Nurk é o senhor dos insetos e que não gostariam de ofender o anfitrião. Os tripulantes ficam apreensivos. No instante seguinte, um chakram corta o céu e decapita um dos homens. O capitão, alarmado, percebe que estão cercados por lagartos humanoides, armados com lanças e chakrams. Os lagartos os ameaçam, murmurando em seu próprio dialeto. Os tripulantes se preparam para a luta, cada um segurando sua arma. Porém, um dos lagartos toma iniciativa e ataca um dos homens. A luta então se desenrola, com espadas e machados contra ameaça selvagem. Elric, encurralado por um desses monstros, ao ouvi-lo, começa a compreender seu idioma. O lagarto diz: aqueles que andam devem morrer. O albino se surpreende ao perceber que fala o idioma antigo. Em seguida, algo chama a atenção de todos. Uma nuvem de insetos se projeta sobre o campo de batalha. O enxame avança e ataca os lagartos com seus ferrões. Nessa hora, Smiorgan utiliza o corpo das criaturas como escudo e não demora para que a ameaça seja extinta. Elric então pergunta se Nurk está por trás disso. O Senhor dos Insetos reconhece Elric. Nurk, o Senhor dos Insetos, aparece. A criatura possui muitos olhos e detalhes grotescos e aterrorizantes. Elric declara que lhes devem a vida e pergunta como ele veio sem ser invocado. E por que, os ajudou. Por fim, ele supõe que os lagartos eram inimigos de Nurk. O Senhor dos Insetos rebate, afirmando que não tem inimigos. Diz que os que estão mortos, o oceano sabe o motivo, e que a nuvem entende por que deve ajudar. Nesse momento, Dúthievan se despede de seus mortos e logo em seguida, Nurk lança o enxame para guiá-los até a cidade que dorme. A nuvem então os guia até o limite da floresta, lembrando que não pode entrar no reino daqueles que tudo vê sem se esquecer de que está vivo. Um tempo depois, Elric e seu grupo avistam a cidade ancestral. Em meio às ruínas, erguia-se uma enorme estátua. Observando o monumento, os companheiros perguntam a Elric quem é aquele deus e se ele é algum tipo de protetor. Elric responde que ele não é um deus, mas sim Ariosh. Caminhando pelas grandiosas ruas, os homens conversam sobre as entidades, afirmando que acreditavam que Ariosh era o deus dos Melnibonéanos. Elric os surpreende ao contar que os senhores do mundo superiores não são deuses, pois não podem se manifestar sem serem invocados. Ele revela que tudo o que sabe sobre Ariosh está na biblioteca de Inri e que o nome dele, de fato, está vinculado à sua família. No entanto, ele pede que olhem ao redor, pois nada daquela cidade parece ter sido arquitetado para os senhores do caos. Ele observa a ausência de altares de sacrifícios, reservatórios de sangue, nada que o remeta ao seu povo. Dúthievan pergunta se entraram na cidade errada. Elric responde que não, pois a cidade vai além de suas expectativas. Durante o trajeto, Elric pergunta ao grupo se eles viram algum tipo de escrita, como runas, sinais ou pinturas. Dúthievan supõe que o tempo deve tê-las apagado. Elric discorda, afirmando que o tempo não escolhe o que apagar, pois tudo ao redor está intacto, até a vegetação não avançou a cidade. De repente, um dos homens pega um arco e flecha e chama a atenção do capitão para algo que os observa atrás da estátua. Imediatamente, todos empunham suas armas. A criatura se aproxima. Ela tem a aparência de um homem, mas fala em outro idioma. O idioma que Elric reconhece é o de seus ancestrais. O albino pergunta o nome do homem, que responde chamar-se Josui. Em seguida, ele se ajoelha diante de Elric, referindo-se a si mesmo como alguém condenado a viver. Elric o ajuda a se reerguer, surpreso por estar diante do último dos Xanans. Logo depois, ele se apresenta. Sem entender o teor da conversa, os companheiros do albino perguntam quem ele é. Então o Melnibonéano explica seu nome e diz que as tatuagens no corpo do Josui revelam a história dele ao longo de seus 10.000 anos de vida. Eles são guiados por Josui
que informa a Elric que ali dentro os Olabs não poderão segui-los. Elric repassa a informação, explicando que os Olabs são os lagartos que encontraram na selva, embora ele desconfie de que esses Olabs sejam os antigos habitantes da cidade. Ao atravessarem os corredores, Smiorgan conjectura se aquele local é um palácio ou um templo. Elric responde que acha que era um templo, mas logo se surpreende ao perceber que se trata de uma biblioteca. Uma coisa que o alegra saber é que toda sua história pode estar contida ali. Eles caminham até um livro no centro, mas ao se debruçar sobre as páginas, Elric descobre que estão em branco. Nesse instante, Duque Avan chama Elric, animado para mostrar algo que, segundo ele, possa interessar ao imperador. Elric é conduzido a um salão onde Josue pinta a história de Melniboné. Ele logo compreende que o Shannon está encarregado de restaurar a narrativa de seu povo, algo que o tempo tende a apagar. As pinturas revelam a civilização de seus ancestrais, a chegada dos primeiros Shannons, a reunião dos Altíssimos e o grande exílio de seu povo. Tudo o que Sashif Dan lhe havia contado era verdade. No entanto, ao mencionar o nome do feiticeiro melniboneano, Smiorgan não o reconhece. Isso leva Elric a perguntar apressadamente a Smiorgan sobre informações pessoais, como onde nasceu e o nome de seu pai. Mas, para surpresa de Elric, Smiorgan afirma não se lembrar. Com isso, Elric percebe que a cidade também influencia as memórias de todos ali. E logo ele desconfia de que alguém está por trás disso. O albino se aproxima para observar as pinturas e descobre que, como tudo se apaga, Josue, fadado a nunca morrer e com memória intacta, se propôs a registrá-la. Além disso, as imagens revelam que a cidade onde estão é a antiga morada dos Altíssimos. Empunhando Stormbringer, Elric declara a seus homens que o esquecimento é fruto de uma maldição. Imediatamente ele sai da biblioteca e vai até a estátua de Ariosh. Em frente ao monumento, acusa o Senhor do Caos de querer apagar o passado de Melniboné, afirmando enraivecido que os Melniboneanos não serão mais seus joguetes. Desse modo, Elric invoca Ariosh, pedindo que o Senhor do Caos, das Sete Trevas e das Espadas Negras atenda ao seu chamado. Afinal, já ofereceu muitas almas no passado. Porém, nesse momento, ele sente uma fraqueza tremenda. Stormbringer avisa que Ariosh não virá sem sacrifícios, reiterando que tanto o Senhor do Caos quanto Elric precisam de almas. Apesar da fraqueza que pesa sobre seus ombros, Elric responde que não há almas ali para eles. Enquanto discutem, os homens descem apressadas as escadarias em busca de Elric, que está caído no chão. Ignorando as ordens do imperador, Stormbringer toma a iniciativa. Ela se ergue entre Elric, Duque Avan e outro pirata, afirmando que agirá em nome de Elric enquanto ele grita para que ela não faça isso. No segundo seguinte, Stormbringer recolhe as almas de seus companheiros, enviando uma para Ariosh e outra para que ela e Elric compartilhem. O albino, desolado pela morte de seus aliados, diz que a espada não tinha o direito de agir assim. Em seguida, Stormbringer enfrenta Elric, lembrando que ele prometeu nutri-la e ela prometeu zelar por sua vida. Então, ela se vira para a empunhadura e pede que Elric a segure, forçando-o a segurá-la e se alimentar. Não demora e Ariosh aparece. Elric o encara com um misto de ódio e surpresa esculpido em seu rosto. Escondidos, Smiorgan e Josue se espantam ao ver o Senhor do Caos. Observando Elric das alturas, Ariosh revela que se decepcionou com ele, pois recebeu 2 almas insignificantes a contragosto. Conta ainda que em seu mundo é presenteado com milhares de almas de seus servos muito mais dedicados. Em seguida, pergunta qual é o motivo de sua invocação. Elric o enfrenta, afirmando que deseja a verdade. O pedido surpreende Ariosh, levando-o a ponderar. Elric é tocado por Ariosh e levado para a escuridão. O Senhor das Sete Trevas se projeta em vários espelhos, afirmando que foi ele quem protegeu os Melniboneanos. Sem sua proteção, Melniboné não existiria e Elric nunca teria nascido. Elric rebate, dizendo que isso é uma mentira. Em seguida, Ariosh lhe mostra outras entidades, perguntando se Elric sabe por que a cidade tem esse nome e por que se reuniram ali. Ele revela imagens do passado, contando que tanto os Senhores da Lei quanto os Senhores do Caos estiveram reunidos naquele lugar, que outrora era habitada por Shannons, e que, sem a intervenção de Ariosh, o povo não teria partido dali.
Ao ouvir isso, Elric contesta, afirmando que foi uma desculpa para exilá-los e manipulá-los. Ariyoshi responde que apenas mostrou o caminho. Foram eles que buscaram um novo lar. Caído no chão, Elric continua se recusando a acreditar, acusando Ariyoshi de tê-los submetidos a serem seus servos e de os ter transformado em monstros. Em sua defesa, Ariyoshi responde que foram eles que decidiram adorá-lo, e sempre foram monstros, e é por isso que ele os escolheu. Inclusive, é por isso que ele escolheu Elric, porque foi amaldiçoado pelo pai no dia em que nasceu, por matar a própria mãe. Em seguida, Ariyoshi mostra nos espelhos o rosto de todos que se envolveram com Elric, afirmando que ele destruiu a vida de todos que se aproximaram dele, já que necessita matar para sobreviver. Para perturbar ainda mais Elric, Ariyoshi o cerca com as figuras de todos que conheceu e cuja vida arruinou. Elric, consumido pela dor, pede que ele pare de torturá-lo. Elric suplica a Ariyoshi que remova a maldição e revele a verdadeira história. Ele levanta a cabeça e declara que, se Ariyoshi não fizer isso, irá rejeitar o caos e combatê-lo até o fim de sua vida. Ariyoshi, ofendido por ser ameaçado por um servo, assume sua forma demoníaca, impondo seu poder. Ele afirma que Elric está falando com o Duque dos Infernos, o Senhor das Sete Trevas. Ainda mais furioso, Ariyoshi o chama de servo miserável, afirmando que não precisa dele e que está decidido a devorá-lo e digeri-lo pela eternidade. No segundo seguinte, ele abre sua enorme boca demoníaca, mas nesse momento, Stormbringer intervém, ordenando que seu pai se afaste de Elric. Ariyoshi retorna à sua forma original ao ser ameaçado por Stormbringer. Ela declara que irá destruí-lo, assim como dizimou os deuses de outrora. Isso deixa Ariyoshi perplexo por ver sua filha favorita se voltar contra ele em favor, de um servo. Stormbringer rebate, afirmando que é mais do que apenas sua filha. Ariyoshi então pergunta se Elric sabe disso, se ele realmente conhece quem ela é. Enquanto observa a discussão, Elric se sente confuso. A espada afirma que o destino de Elric e o dela estão ligados até o fim dos tempos e que ele saberá quando chegar a hora. Em seguida, ela volta para as mãos de Elric, enquanto avisa seu pai para fazer o que o imperador diz ou perderá os dois se ousar atacá-los. Ariyoshi revela que, se desfizer o encantamento, isso romperá o equilíbrio e Elric não faz ideia de como isso impactará seu mundo. Aos berros, Elric ordena que ele pare de mentir, remova a maldição e devolva a humanidade que roubou dos seus ancestrais. Ariyoshi gargalha ao ouvir sobre a humanidade dos Melniboneanos, perguntando se Elric veio em busca de redenção. Em seguida o ameaça, dizendo que a verdade escancarada custará a vida de mais um inocente. Ele então dirige o olhar para Smyorgan e Josui. Após isso, Ariyoshi condena o Xena à morte, retirando a sua imortalidade e afirmando que, com a verdade, ele se tornará inútil ali. Ariyoshi acrescenta que Elric é culpado disso, por conta de sua, entre aspas, humanidade, que sacrificou seu descendente em troca de uma biblioteca. Ele conclui que Elric é cruel quando motivado, e é por isso que ele o escolheu. Feito isso, Ariyoshi questiona se Elric ainda acredita que pode mudar o seu destino, afirmando que é tarde demais para salvar Melniboné após a queda da maldição. Ele observa que ninguém se preocupará com a cidade dos ancestrais quando Melniboné sucumbir às chamas. Em seguida se afasta, dizendo que não verá isso, mas que, se Elric precisar dele, pode contar com seu auxílio. Pairando no ar, Ariyoshi desfaz a maldição sobre a cidade lendária, lembrando sua promessa de que lhe daria uma vida em troca de um trono, e um trono por uma vida. Por fim, toda a cidade é atingida. Um clarão ilumina todo o território. Nesse momento, Josui cai enfraquecido e Elric o ampara. As escrituras ressurgem e Josui se despede de Elric agradecendo-o. O livro ganha a história de Melniboné, mas Elric se lamenta por ter sacrificado, mesmo sem intenção, a vida de seu parente. Todas as estátuas reaparecem na cidade lendária, à custa de seus companheiros, devido à sede de Elric pela verdade. O imperador desabafa para Smyorgan, se martirizando por tê-los condenado enquanto buscava uma paz que parece não existir. Enquanto enterra os seus mortos, ele conclui que não merece piedade, nem mesmo epitáfio em sua lápide, mas que tentará reparar seus erros e os de seu povo. Lembrando disso, Smyorgan garante aos homens que aguardam Elric que ele virá ao seu encontro. Smyorgan
volta a enfatizar sua crença. Um dos homens diz que não duvida das palavras de Smjorgan, mas que já se passaram 6 meses desde que Elric e ele se separaram e, portanto, Elric poderia não estar mais vivo. No entanto, a porta se abre e o albino a atravessa. Todos os olhares se voltam para o imperador. Ele apoia a mão sobre o ombro do aliado e vira uma garrafa de cerveja no talo. Todos continuam a observar até que Elric os agradece por terem vindo. Elric faz um discurso afirmando que não se importa se eles estão ali por vingança, rancor ou fortuna, e que suas razões pessoais também não importam. Ele pede apenas que destruam Melniboné. Em seguida, anuncia que partirão em 2 dias e que agora precisa descansar. Ao dar as costas para o grupo, um dos reis dos reinos jovens se indigna, insistindo em partir imediatamente, já que os navios estão prontos, e acusa Elric de conspirar para que seu povo os alcance. Elric responde que seu povo morreu há 10.000 anos e que não precisam se preocupar com os navios, pois nem Stracha, o deus do mar, se importa com isso. Após o término dos 2 dias, as embarcações se lançam ao mar. O imperador tem um rosto enrijecido, determinado a aniquilar Melniboné. Ao seu lado está seu mais fiel companheiro, Smjorgan. Pessoas esculpidas em sofrimento, com estacas presas na garganta, moldam o cenário. Um guarda caminha até um imponente piano, onde o sofrimento revela a mais bela das melodias. Ele anuncia à sua soberana que os invasores chegaram. Simoril alegra-se ao saber e pede mais vinho. Depois, ordena que ele não a importune mais e retorna a tocar o piano com acordes fúnebres. Enquanto os navios invadem o labirinto de Irri, a imperatriz deseja saborear o encontro. Os navios navegam na escuridão do labirinto. Em seguida, acendem tochas para iluminar a rota, enquanto as águas se agitam cada vez mais. 2 caminhos surgem à frente, e Elric os conduz em direção à entrada de Melniboné. Um tempo depois, eles chegam ao porto de Inri, a capital de Melniboné. Ali, vários soldados estão agrupados. Vestindo armaduras douradas, eles seguram firmemente seus escudos e empunham suas armas. Elric então prepara seus homens para o confronto. Dessa forma, bolas de fogo são carregadas nas catapultas, enquanto os arqueiros melniboneanos erguem suas flechas para ameaçá-los. Com um grito de guerra, o combate se inicia. As bolas de fogo são lançadas e incendeiam a capital. No entanto, os melniboneanos não recuam. Os arqueiros rasgam o céu com flechas que ceifam a vida dos estrangeiros. Alguns navios sobrevivem ao ataque e chegam ao porto, enquanto a defesa de Melniboné intensifica sua investida, vendo seu imperador liderar o ataque inimigo. A tropa de Elric avança, marcando seus oponentes com o aço, e alimenta Stormbringer sem hesitar. Em seguida, Elric observa ao redor e pede a Smjorgan que vá até a muralha, explicando que os navios de guerra de Melniboné, os Triremes, desapareceram do porto e teme que estejam bloqueando a saída do labirinto. Elric completa suas ordens, pedindo que Smjorgan fuja por outro caminho após incendiar a cidade. A decisão surpreende Smjorgan, que pensava que Elric o acompanharia. Elric responde que precisa salvar a única pessoa que merece sair dali. Elric invade o palácio. Enquanto ele caminha pelos vastos corredores, Stormbringer acha estranho não haver nenhum impedimento, zombando que Melniboné realmente merece a alcunha de cidade que sonha. Elric responde que a realidade é bem diferente. Faz tempo que a cidade não sonha de fato. Os melniboneanos são prisioneiros de suas drogas psicodélicas. A maior parte não sabe se está dormindo ou acordada. Somente os escravos humanos possuem sonhos, mas esses sonhos são piores do que a morte. Fora isso, a cidade está sempre alerta. Ele reforça que não cometerá o erro de subestimar Irkon novamente. Ao longe, avista o salão do trono de Rubi. E nesse momento, Stormbringer menciona que sente uma presença, mas não é a de Irkon. Enquanto caminha, Elric vê uma mulher diante de um piano ornamentado com corpos e ganchos. Ela o recebe, dizendo que preparou uma recepção mais íntima, ao seu agrado, com apenas os 2 e alguns conhecidos. Esses conhecidos são as pessoas cravadas nas estacas. De maneira cínica, Simoril oferece vinho. Elric arregala os olhos, assombrado ao ver no que sua amada se transformou.
As pernas de Elric perdem sustentação, recusando acreditar no que testemunhou seus olhos. Ele voltou para buscá-la, voltou por amá-la. Por sua vez, Silmaril afirma que não mudou, mas cresceu. Diz que é uma Melnibonéana e que se tornou aquilo que deveria ser, antes ofuscada pela fraqueza do imperador, e revela que o Senhor das Espadas Negras reconhece isso. Após a menção de Arioche, Elric se exalta, afirmando que ela foi manipulada pelo Senhor do Caos. Ele tenta convencê-la de que podem recomeçar, mas Silmaril debocha de seu sentimentalismo e clama por Mornblade, irmã gêmea de Stormbringer. A espada surge diante do trono de Rubi, enquanto ao fundo aparece a silhueta de um homem. Ao rever Irkon, Elric se surpreende ao saber que Arioche lhe deu uma segunda chance com Mornblade. No entanto, Silmaril afirma que Elric ainda não entendeu. Enquanto Irkon desce a escadaria, ela revela que foi a ela que Arioche confiou a espada, mas admite que Irkon merece uma segunda chance para provar sua dignidade em reinar ao seu lado. Em seguida, Irkon empunha Mornblade e Elric avisa que não poupará dessa vez. De repente, Irkon ataca, mas Stormbringer se coloca entre eles. Do alto do trono, Silmaril torce por Irkon. Em seguida, ela lembra Elric sobre o que Arioche disse: uma vida por um trono e um trono por uma vida. Não se pode ter tudo. As espadas se enfurecem. Irkon zomba do primo, mas Elric não se dá por vencido. Então Irkon salta sobre ele e muito sangue é derramado. Mas o sangue é do próprio Irkon, que foi perfurado por Stormbringer, sentindo sua alma escapar. Elric se sente mal em terminar assim, mas não havia outro jeito. Enquanto isso, Mornblade clama por sangue. Então Silmaril desce a escada e afirma que não haverá mais ninguém entre eles. Nessa hora, Elric rebate que nunca houve ninguém entre os dois, confessando seu amor por ela, e que não se arrepende de ter aberto a mão de tudo para salvá-la. Silmaril se aproxima da espada e zomba de Elric, dizendo que ele é muito humano. Ele responde que é humano pelos dois e continua a suplicar que ela fique ao seu lado. Silmaril hesita, mas depois pega a espada, desabafando tristemente que por ser Melnibonéana demais, esse amor é impossível. Elric então se desespera, pois sem que ele possa impedi-la, pois Stormbringer a ataca. Elric envolve o corpo dela em seus braços e, aos prantos, pergunta por que ela fez isso. A Imperatriz se esforça para revelar que sempre o amou. Essas são suas últimas palavras antes de fechar os olhos para sempre. Nesse momento, Elric sente uma dor indescritível. Sua alma se torna um vazio e seu coração é engolido pela perda. Velas ardem nos castiçais enquanto o corpo de Silmaril é velado. Mornblade é deixada de lado e Elric dá a última olhada para aquela que tanto amou. Com o coração pesado, ele deixa o palácio, determinado a acabar com Arioche por tê-lo amaldiçoado. Elric vai até o porto onde sua tropa desembarcou. Enquanto Arioche, de forma onipresente, o observa, dizendo que é tarde demais para o albino. Divintivar também participa do conflito. Ele está montado no dorso de um dragão, acompanhado de um de seus filhos, que participou do ritual para invocar a criatura alada. Elric olha para o céu e avista os dragões. Montado em um deles, ele reconhece seu antigo súdito e leal amigo. Desesperado, Elric se dirige a seus homens e pede que retornem aos navios. Smiorgan contesta, afirmando que conquistaram a cidade e que, portanto, devem pegar o ouro. Mas Elric retruca que não terão tempo para saquear, pois os dragões foram despertados. As criaturas se aproximam do porto e Smiorgan, assustado, observa. Logo depois, o fogo dos dragões é lançado sobre os invasores, executando sua vingança. Todos os dragões atacam de uma só vez. Elric e os outros sobreviventes fogem para as embarcações. Sob a liderança do albino, eles remam com toda a força em direção ao labirinto, mas os dragões o perseguem. Diante disso, Elric arrisca uma magia invocando os espíritos do vento. Elric continua sua invocação. Em seguida, o vento vem ao seu auxílio, fazendo com que as embarcações naveguem mais rápido. No entanto, a poucos metros do labirinto de Inri, um dos dragões os alcança, para o espanto de Smiorgan e dos demais homens. A criatura cospe fogo e as últimas embarcações são dizimadas. Os navios da frente continuam a toda velocidade ao passar pelo labirinto.
No entanto, Elric percebe que não é o bastante. Precisam ir mais rápido para alcançar o oceano. Mas a ventania avisa que são pesados e numerosos demais para que ela os impulsione. Depois do túnel, o imperador se apavora ao ver os triremes, os navios de guerra melnibonianos. Essas embarcações cercam os fugitivos. Nesse momento, Elric recorre a Stracha, o deus do mar, pedindo sua ajuda. Mas antes que receba uma resposta, os triremes disparam fogo na direção de sua tropa. Os navios da frente são incinerados. Enquanto isso, Elric continua pedindo que a ventania vá mais rápido, pois, se não morrerem pelos triremes, serão extintos pelos dragões. As criaturas se aproximam. Restando apenas 2 embarcações, a ventania diz que só pode salvar uma. Então, Elric fecha os olhos e decide se salvar. Ressentido, ele olha para o navio ao lado e vê Smiorga. O navio do amigo fica para trás e em sofrimento ele se despede. Smiorgon lembra da promessa de escrever em sua lápide. Enquanto o navio de Elric é impulsionado pelo vento, o de Smiorgon queima e as almas dos homens berram. Apenas uma única embarcação consegue retornar. As águas estão mais calmas. Elric observa o pôr do sol, mergulhado em profunda melancolia. Após um tempo, os homens descem o bote, que fica atrelado à embarcação, surpresos ao ver Elric partir. Ele escolheu o exílio. Stormbringer reconhece sua decisão, compreendendo sua solidão. Eles navegam, distanciando cada vez mais a embarcação principal. Mas Elric olha para sua espada, percebendo que ainda falta algo. Assim, ele se livra de Stormbringer, arremessando-a ao mar. A espada sente sua rejeição e Elric a vê afundar. Em seguida, uma fraqueza o toma e ele se deita, desejando que a morte o abrace. Fecha os olhos, mas Stormbringer se recusa a partir, dizendo que seus destinos estão atados por correntes, forjados em outras eras. Enquanto Elric está adormecido, Stormbringer sussurra que deram ao tempo motivos para odiá-los. Os reinos jovens os temerão enquanto os veneram e que nada além deles importa. Então ela o abraça, mostrando-se pela primeira vez em uma forma humana. Uma mulher de cabelos ruivos, uma amante que se revela perigosa. Juntos até o fim dos tempos, diz ela ao seu amado. Que pedrada foi essa, né, gente? Não sei vocês, mas cai um cisco aqui. E com essa história, encerramos a origem de Elric. Mas como eu mencionei no começo desse vídeo, quero trazer mais histórias. Uma minissérie lançada este ano lá na gringa, chamada Elric, o Necromante. Mas é o seguinte, não tem essa versão em português, então vamos selar um pacto aqui. Eu me proponho adquirir a edição, traduzi-la e criar a narração para vocês. E se quiser ajudar ainda mais o canal, considere tornar-se um membro. E continue explorando a fantasia sombria com esses 2 vídeos que estão na tela. É isso, até a próxima!